Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, queridos, de volta mais uma vez para compartilhar ao seu coração a palavra do eterno Deus. É sempre uma alegria, um prazer estar neste momento com você, levando a luz do Evangelho do Senhor Jesus. Hoje, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Querido, estas palavras não foram ditas porque Paulo estava com uma enfermidade terminal, ou que queria tirar a própria vida. Pelo contrário, elas foram ditas porque ele já sabia de sua sentença de morte. Seria decapitado a fio de espada. A Bíblia não traz a narrativa da morte de Paulo, mas segundo historiadores, por causa de sua imensa vaidade, Nero mandou colocar fogo num bairro romano para que tivesse inspiração para escrever um poema. A ordem foi obedecida. O bairro foi incendiado. Mas o fogo não ficou contido só ali e se espalhou por mais 14 zonas da cidade. Nero precisava jogar a culpa em alguém. Ele então diz que foram os cristãos que incendiaram Roma. E a sentença? Todos seriam mortos no Coliseu ou incendiados como tochas humanas. Paulo foi preso, segundo os historiadores, perto do rio Tíberis e aguardava tranquilamente a sua sentença, porque sabia que a sua missão de evangelizar tinha sido cumprida. É muito forte essa passagem de 2 Timóteo, quando Paulo diz que está sendo oferecido como aspersão de sacrifício. E será que nós estamos nos entregando pelo menos 10% do que Paulo se entregou para o Evangelho de Cristo? Um certo missionário fez algo semelhante quando tentava evangelizar uma tribo de nativos na África. Foi na África, nos primórdios da obra missionária, que certo evangelista vivia só numa choupana que levantara com as próprias mãos. Os nativos daquela região mostraram hostilidade e ele esperava um ataque a qualquer momento. Certa manhã, olhando pelas frestas do pau a pique de sua cabana, constatou que 12 homens, em círculo, se aproximavam da choupana. Vinham munidos de suas armas rústicas e se mostravam dispostos à violência. Num ímpeto, pegou o fuzil e verificou que estava carregado. Poderia, com apenas 12 balas, liquidar todos e manter-se vivo. Mas orou a Deus e chegou à conclusão de que, se matasse um daqueles nativos, nunca mais admitiria um missionário algum para pregar-lhes o Evangelho. Tomou então a decisão. Pendurou a arma no gancho e esperou. De repente veio o ataque. Algumas bordoadas, mais uns golpes de lança, e o missionário rendia sua alma a Deus. Felizes com o sucesso do ataque, aqueles homens passaram a saquear a cabana do missionário morto. Descobriram então a arma carregada e ficaram admirados. Começaram a perguntar entre si: por que ele não atirou? Teria sido por causa de sua religião? Dias depois, 2 nativos daquela tribo procuraram uma igreja cristã da cidade mais próxima, pedindo que lhe fosse enviado um novo missionário. Sabe, querido, Paulo termina sua jornada como alguém que teve a sua vida mudada por Cristo, dizendo uma das mais belas frases: combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combateu a incredulidade, a hostilidade da religiosidade dos fariseus e combateu as obras de Satanás. Quando Paulo diz que acabou a carreira, é porque sabia que só a morte poderia pará-lo. Nem as prisões, nem os açoites e enfermidades pararam esse exímio evangelizador. E isso nos serve de lição. Não existe férias ou feriado para aquele que leva o Evangelho de Cristo Jesus. Para aquele que leva uma palavra de conforto, uma palavra de fé. Ele finaliza dizendo: guardei a fé. Como Paulo foi fiel a Cristo nesse sentido, pois passou por várias provações e em todas elas manteve-se firme no propósito
de caminhar com o Filho de Deus. Sabe, querido, que este devocional de hoje ele sirva de inspiração para levar o amor de Cristo a outras pessoas, custe o que custar. A recompensa de Paulo foram os milhares de milhares salvos em sua época e os incontáveis que são salvos diariamente em nosso tempo. Paulo seguiu o exemplo de Cristo que se entregou por nós. E nós estamos realmente vivendo para Cristo? Reflitamos com sinceridade, cada um de nós, e oremos juntos. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, nos ensina, Pai, nos fortaleça, Deus querido, a cada vez mais viver para ganhar almas para Ti, levar a luz do Teu Evangelho àqueles que estão caminhando pela escuridão. Paulo fazia isso, Pai, e dizia sempre que sentia alegria na tribulação, que era fortalecido pelo Senhor nas fraquezas, Pai, e que a graça do Senhor era o bastante para ele. Que a Tua graça, Pai, seja derramada sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo nos conduza por estes caminhos, Pai, fazendo de nós instrumentos do Senhor aqui nessa terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querida, eu vou encerrando por aqui. Se o Eterno permitir, eu volto com você numa próxima oportunidade. Entre no nosso site, compartilhe das nossas mensagens gratuitamente. www.pastorjuliofalcão.com.br. Entre também e se inscreva lá no nosso canal do YouTube, compartilhando, clicando lá no sininho, dê o seu like e isso nos ajudará bastante. youtube.com/Pastor Júlio Falcão. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.